Segundo alguns pesquisadores, as visitas extraterrestres ao nosso planeta visam a evolução biológica e intelectual dos seres humanos e não são, de forma alguma, prejudiciais à nossa espécie. Muitos até comparam as abduções e implantes de chip nas pessoas sequestradas às práticas dos biólogos humanos que monitoram espécies em riscos de extinção. Nesse caso, os pesquisadores não querem ferir os animais, mas estudá-los para poder ajudar na continuidade das suas espécies. Por outro lado, há estudiosos que afirmam de forma definitiva que as visitas e abduções extraterrestres são um perigo para a humanidade. Na visão dessa corrente de pensamento, os alienígenas viriam aqui para nos dominar, roubar, modificar e escravizar, seguindo uma agenda própria e desconhecida para nós. Seja como for, nenhuma das duas linhas questiona a veracidade das abduções, apenas a motivação dos abdutores. Ou seja, o fenômeno existe e tem uma natureza muitas vezes cruel para quem o experimenta. Essa fantástica história sobre uma família australiana que foi raptada por seres extraterrestres durante a condução para casa depois da meia-noite. A sua viagem de rotina logo se transformaria numa experiência horrível, digno de filme de ficção científica, com criaturas alienígenas vindas dos confins do universo. Este caso está nos anais da ufologia como nos avistamentos dos mais estranhos, um terrível fenômeno de abdução alienígena. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. No fim da tarde, Kelly e seu esposo percorriam a estrada que liga as regiões de Colborne a leste de Melbourne, na Austrália, em direção à casa de amigos. Nas proximidades da localidade de Belgrave Salt, Kelly notou, por um instante, um círculo de luzes cor de laranja sobre um campo cercado ao lado da estrada. Seu marido, atento à direção, nada percebeu. Passaram a alegre noite com os amigos e por volta de 23h30, Kelly e Andrew se despediram e entraram no carro para fazer a viagem de cerca de 1h30 de volta para casa. Por volta da meia-noite, quando estavam na estrada, eles notaram luzes semelhantes às vistas na ida, em um local próximo ao anterior. Kelly declarou depois que de longe parecia ser uma luz intermitente, suspensa na estrada, a cerca de 400 metros de seu carro. Com uma aceleração repentina, a luminosidade desapareceu em 2 segundos em direção a Melbourne. Andrew continuou a dirigir, mas estava muito espantado pelo que vira. Após alguns quilômetros, eles se depararam com uma nova luz branca ofuscante no meio da estrada. Apesar de não saber o que poderia ser, continuaram a dirigir aproximando-se dela, enquanto um fenômeno inexplicável estava ocorrendo. De acordo com o relato de Kelly, era como se as percepções da realidade estivessem mudando. De fato, o veículo havia diminuído a velocidade de repente, sem que tivessem notado, e Kelly sentia uma grande desorientação, como se tivesse sofrido um apagão. Além disso, a luz também havia desaparecido sem que o casal a tivesse visto levantar voo. Outros elementos conferiam especial estranheza ao ocorrido. O ar dentro do carro tinha um forte cheiro de vômito, sem que houvesse vestígios de que alguém houvesse passado mal. E Kelly tinha uma forte dor de estômago que lentamente também atingiu seus ombros. A maior surpresa, entretanto, aconteceu quando chegaram em casa e verificaram o horário. Eram 2h30 da madrugada. Eles haviam saído perto de 23h30 e como o trajeto entre a sua casa e a dos amigos, feito tantas vezes antes, era de 1h30, deveriam ter chegado em casa perto de 1h. Ambos não sabiam dizer o que acontecera naqueles 90 minutos. Era um verdadeiro episódio de tempo perdido, elemento típico em muitos casos de abdução. Na época, vale ressaltar, Kelly não tinha qualquer conhecimento sobre o assunto, nem sobre os relatos a respeito de sequestros por extraterrestres. Justamente por isso, de início se imaginou que a moça havia tido algum tipo de crise epilética e perdera a noção do tempo. As consequências da experiência, embora a testemunha não estivesse consciente do que lhe ocorrera, vieram algumas horas depois de chegarem. No meio da noite, Kelly teve uma inexplicável hemorragia, seguida da descoberta de um sinal vermelho triangular, com 1 centímetro de cada lado abaixo do umbigo. A marca desapareceu após 5 meses, deixando uma cicatriz como se a pele tivesse sido cortada.
A saúde de Kelly continuava instável. A hemorragia iniciada na noite do avistamento durava mais de 3 semanas e ela, preocupada e atormentada por dores de cabeça cada vez mais fortes, procurou um hospital. Foi diagnosticada uma infecção no útero, uma patologia dificilmente explicável em seu caso, já que era causada ou pela interrupção espontânea de uma gravidez ou por uma cirurgia. A testemunha se curou rapidamente com antibióticos. No dia 1º de outubro, Kelly e o marido, que haviam combinado de se encontrar com os mesmos amigos, percorreram mais uma vez a estrada Belgrave Highland, local do inexplicável episódio. Enquanto estava sentada no banco do passageiro, Kelly teve, pela primeira vez em sua vida, uma série de flashbacks muito vívidos. Segundo sua descrição, foi como se de repente ela tivesse recuperado todas as suas memórias esquecidas de uma só vez. Ela se viu e ao marido na noite da abdução, parando o carro na estrada, como também vê os seres e o UFO. A aterrorizada não disse nada a seu companheiro e eles foram jantar com os amigos. No decorrer da noite, outras lembranças vieram. O objeto parado no meio do campo tinha mais de 50 metros de diâmetro, com círculos de luz alaranjada. Kelly lembrou-se de que o marido encostou o automóvel e de notarem que outro carro também havia parado atrás deles para observar a cena. Kelly e Andrew desceram do carro e observaram outras pessoas em estado de transe que não percebiam a presença deles. Diante da nave surgiu uma figura negra com mais de 2 metros de altura e uma cabeça muito grande. Embora preocupada, Kelly se lembrou de ter tentado cumprimentar aquele ser telepaticamente, mas a resposta que recebeu dentro de si foi algo como matá-los. Ao mesmo tempo, outras 7 ou 8 figuras semelhantes à primeira surgiram atrás dela. Tomada pela energia do desespero, a mulher começou a investir contra os seres, acusando-os de serem sem alma. Naquele momento, os olhos das 8 figuras começaram a brilhar com uma luz laranja e elas se dividiram em 2 grupos. Kelly foi arremessada no ar depois de ter recebido um golpe no estômago, que a impediu de respirar. Quando estava no chão, percebeu que não era capaz de ver nada. Estava cega. Ouviu seu marido pedir ajuda a poucos passos de distância enquanto uma voz masculina procurava tranquilizá-lo. Kelly continuava a não ver nada, mas gritava histericamente, chamando os seres de demônios, até perder os sentidos. Acordou no campo após um tempo impreciso, mas ainda cega, enquanto outra voz masculina, dirigindo-se a um grupo de pessoas de quem ela ouvia o vozerio, informava-lhes que eles, os estranhos, faziam parte de um povo pacífico. Ao que Kelly voltou a gritar, alertando as pessoas sobre as entidades, dizendo que elas eram enganosas e ladras de almas. Foi então que sentiu uma mão pousar em seu ombro e, com um salto temporal, estava novamente em seu carro. Compreendendo que conseguira romper o véu do esquecimento que encobria suas lembranças, Kelly decidiu informar as autoridades para avisar a todos sobre uma ameaça que considerava muito concreta, depois de ter contatado o Departamento de Aviação Civil, algumas universidades e Bill Shawker, o famoso ufólogo de Nova Gales do Sul, na Austrália. Este último a apresentou a Joe Alquette, diretor do Grupo de Pesquisas de Fenômenos na Austrália. O trabalho de Alquette foi realmente exemplar na condução das pesquisas e no zelo para com Kelly. O pesquisador colocou uma indicação vaga em vários jornais locais, na qual pedia a quem tivesse avistado um UFO que entrasse em contato com ele, sem mencionar a data ou local específico do avistamento. As respostas que obteve deslocaram toda a história de Kelly de um plano subjetivo para outro totalmente objetivo. Houve muitos depoimentos cruzados sobre o avistamento de estranho objeto no céu na noite de 7 de agosto. Mas destacou-se o relato de 2 senhoras, de nome Jane e Glenda, que contaram sobre uma impressionante experiência que protagonizaram naquela fatídica noite. Segundo informaram, ambas estavam com o marido de uma delas no carro, na mesma estrada Belgrave Highland, quando todos sentiram uma náusea súbita e violenta, perdendo o controle do veículo e batendo em um poste. Ao descerem do carro para avaliar os danos e ver se era possível continuar a viagem, viram um objeto luminoso à distância. Ao entrarem de novo no automóvel, foram ultrapassados por outros 2 veículos. Retomaram a viagem, mas após umas centenas de metros, viram mais 2 carros parados no meio da estrada, e muito mais próximo, no meio de um campo, um UFO luminoso com 8 figuras que se destacava na contraluz, como Kelly relatara. Muito surpresos, desceram do veículo e se aproximaram dos carros estacionados. Em um deles havia um homem sentado, imóvel. Nesse ponto, todos os 3 relatam que ouviram um forte zumbido e que as fez perder os sentidos, e Jane contou ter visto passar rapidamente ao seu lado, pouco antes de desmaiar, um dragão vermelho.
Isso poderia fazer pensar em uma alucinação de má qualidade, mas como veremos mais adiante, é um dos elementos de maior peso a dar credibilidade a todo o caso. As duas mulheres, ao contrário de Kelly, foram submetidas à sessão de hipnose regressiva, durante as quais disseram que estavam amarradas com tiras sobre uma mesa, de onde só podia ver o teto, incapazes de se mexerem, até que apareceu um ser alto e negro, que realizou nelas um apurado exame médico. Ambas apresentavam sinais físicos consideráveis e tinham a mesma marca triangular abaixo do umbigo que apareceu em Kelly. No tornozelo de Glenda havia também um hematoma produzido por um atamento muito apertado. Não há dúvidas de que Kelly Cahill teve uma experiência autêntica. O UFO foi visto por outras pessoas e deixou sinais claros na área da aterrissagem. O que é difícil de entender no caso diz respeito ao que ocorreu depois do avistamento. Como dissemos, a mais forte confirmação da autenticidade dessa experiência viria do tal dragão vermelho. Em setembro de 1996, Kelly deu uma entrevista para uma revista semanal australiana, e quando os exemplares chegaram às bancas, o diretor da publicação recebeu uma carta de um casal dizendo que eles talvez estivessem envolvidos naquela experiência. E na carta, pedia ao diretor da publicação que perguntasse às testemunhas se entre os carros vistos naquela noite, algum deles se lembrava de um cuja roda sobressalente na traseira do veículo havia uma capa protetora de cor vermelha, refletida em forma de dragão. Era o dragão vermelho visto por Jane, cuja lembrança aflorara durante a sessão de hipnose regressiva. Como Auschwitz estava tratando o ocorrido de maneira magistral. Kelly nada sabia sobre esse detalhe, que confirmou que Jane realmente vira o carro daquele casal chegar ao local na noite de 7 de agosto de 1993. Mas o trabalho de Auschwitz não parou aí. Inúmeras pesquisas e testes foram realizados no local do suposto pouso do UFO e os pesquisadores verificaram a existência de várias anomalias. A vegetação da área estava desgastada, com pequenos furos sobre cada folha. O terreno estava prensado como se um peso relevante houvesse se apoiado sobre ele, além de o local parecer desidratado, embora fosse um pântano. Por fim, em toda a região havia a presença anômala de enxofre, de pireno e de ácido tânico envoltos num revestimento de cera não identificada. Quem pode dizer se Kelly realmente encontrou extraterrestres daquela noite ou se ela foi objeto de uma manipulação inteligente, feita por entidades provenientes de outro plano da realidade? Estamos sempre diante de um fenômeno que tende a ser convenientemente visto de origem extraterrestres, para tornar-se mais aceitável nos dias de hoje. Mas os seus objetivos ainda são desconhecidos e é importante, mais do que nunca, rasgar o véu da ilusão. O problema central está em se procurar dar respostas certas para perguntas que começaram erradas. Só assim é que se poderá vislumbrar a essência do fenômeno ufológico e não as suas variáveis manifestações.